Você já chegou num ponto da sua vida onde você olha para tudo ao redor e sente que está parado? Que todo mundo está avançando e você está no mesmo lugar de sempre? Que você ora, você tenta, você acredita, mas nada muda? Esse sentimento tem um nome e tem uma saída, e eu vou te mostrar hoje. Tem dias que a fé parece fácil. Você acorda animado, confiante, crente que Deus está no controle. Mas tem outros dias que são pesados. Dias em que você olha para a sua situação financeira, para o seu relacionamento, para a sua saúde, para o seu trabalho, e o que você vê não é vitória, não é bênção, é paralisia. E o pior de tudo, você ora, todo dia, às vezes 2, 3 vezes por dia, e mesmo assim parece que o céu está fechado, que suas palavras não chegam a lugar nenhum, que talvez você não seja digno o suficiente, que talvez Deus não esteja ouvindo você. Se você já se sentiu assim, eu preciso que você fique aqui até o final, porque o que eu vou compartilhar com você hoje pode mudar completamente a forma como você ora e como você enxerga o que está vivendo agora. Vamos ser honestos por um segundo. A maioria das pessoas ora errado. E eu não estou falando de teologia complicada, não. Estou falando de algo muito mais simples, muito mais prático, algo que a gente aprende na infância, na igreja e carrega para a vida toda sem questionar. A gente foi ensinado a orar como se fosse um pedido de loja. Você chega, faz o pedido, espera na fila e torce para chegar logo. E quando não chega, você assume que o problema é você. Você começa a se perguntar: será que eu não tenho fé suficiente? Será que pequei demais? Será que Deus está com raiva de mim? E aí entra o pior inimigo da fé, que não é a dúvida, não é o diabo, não é a situação difícil. O pior inimigo da fé é o silêncio que você interpreta errado. Porque quando Deus não responde do jeito que você esperava, no tempo que você calculou, do modo que você planejou, você não assume que Ele está trabalhando. Você assume que Ele não está ouvindo. E é exatamente aí que tudo trava. Você para de orar com fé, começa a orar com medo. E orar é completamente diferente de orar com medo. Quando você ora com medo, você não está falando com Deus. Você está negociando com sua própria ansiedade. Eu quero te contar uma história rápida. Tem um versículo que a maioria das pessoas conhece de cor, mas quase ninguém entende de verdade. É o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todo mundo já ouviu isso, todo mundo já leu isso, mas quase ninguém para pensar no que esse versículo está pedindo na prática. Aquietai-vos não é um convite para descansar no sofá, é uma ordem dada em meio a uma guerra. Esse salmo foi escrito num contexto de batalha, de caos, de nações se levantando contra Israel. E no meio de tudo isso, Deus diz: para, fica quieto e sabe que eu sou Deus. Isso é completamente contraintuitivo. Quando tudo está parado na sua vida, o instinto humano é se mexer mais, trabalhar mais, tentar mais, forçar mais, orar mais alto, com mais emoção, com mais lágrimas, como se Deus precisasse de volume para te ouvir. Mas Deus não está pedindo mais esforço de você agora, Ele está pedindo mais confiança. E essa é a diferença que muda tudo. Quando você ora desesperado, você está dizendo sem perceber: Deus, eu não acredito que você tem isso, eu preciso que você haja agora, porque senão vai ser tarde demais. Eu tenho mais controle sobre o tempo do que você. E aí sua oração vira ansiedade com palavras religiosas. Mas quando você ora com confiança, a oração muda completamente de forma. Você não está mais tentando convencer Deus, você está se alinhando com Ele. Você está dizendo: eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio em quem está no comando. Isso não é fraqueza, isso é a forma mais alta de fé que existe. Agora me deixa te mostrar algo prático. Existe uma diferença enorme entre orar pedindo que algo mude e orar agradecendo como se já tivesse mudado. E a maioria das pessoas vive no primeiro modo e nunca experimenta o segundo. Jesus fez isso. No milagre da multiplicação dos pães, antes de qualquer pão ser multiplicado, ele levantou os pães, olhou para o céu e deu graças. Ele agradeceu antes do milagre acontecer. Ele não orou: Pai, por favor, você pode multiplicar? Ele agradeceu como se já estivesse multiplicado. Isso não é pensamento positivo, não é lei da atração, é fé bíblica operando no modo mais puro que existe. E você pode fazer isso hoje. Você pode orar diferente a partir de hoje. Então agora eu quero te guiar numa oração. Não uma oração de desespero, não uma oração de medo, uma oração de realinhamento. Uma oração que vai te colocar de volta no lugar certo diante de Deus. Você pode fechar os olhos se quiser,
Você pode orar em voz alta ou só no coração, mas eu quero que você ore de verdade, cada palavra, não como repetição automática, mas como algo que você está dizendo e sentindo. Pai, eu tô aqui, não do jeito que eu gostaria de estar, não com tudo resolvido, não com as respostas que eu queria, mas tô aqui, e eu vou ser honesto com você hoje. Eu tô cansado de esperar, cansado de tentar, cansado de olhar para minha vida e sentir que nada muda. Eu tô com medo que esse seja o meu destino, que essa paralisia seja permanente, que eu nunca chegue onde eu precisava chegar. Mas eu sei que esse medo é uma mentira, porque a sua palavra diz que você tem planos de dar-me um futuro e uma esperança. E eu escolho crer nisso hoje, mesmo que eu não veja evidência disso agora. Eu escolho crer nisso, mesmo quando a minha emoção diz o contrário. Perdoa os momentos em que eu orei com desconfiança. Perdoa as vezes em que eu duvidei que você me ouvia. Perdoa quando eu agi como se eu soubesse mais do que você sobre o timing da minha própria vida. Eu abro mão do controle hoje. Eu abro mão da necessidade de entender tudo. Eu abro mão da exigência de que as coisas mudem no meu prazo. Eu entrego nas suas mãos o que não consigo carregar mais. E agora, Senhor, eu vou fazer algo diferente. Eu vou agradecer antes de ver a resposta. Obrigado pelas portas que você está abrindo que eu ainda não consigo ver. Obrigado pelas conexões que você está preparando enquanto eu durmo. Obrigado pelo trabalho invisível que está acontecendo nos bastidores da minha vida nesse exato momento. Obrigado porque está movendo coisas que eu não sei nem que existem ainda. Obrigado porque a minha história não acabou. Obrigado porque paralisia não é o fim, é só uma parte do caminho. Obrigado porque você nunca dormiu, nunca se cansou, nunca desistiu de mim, mesmo nos dias que eu desisti de mim mesmo. Hoje eu declaro, a estagnação na minha vida está quebrando. Não porque eu sou forte o suficiente, não porque eu mereça, mas porque você é fiel, e a fidelidade de Deus não depende da minha performance. Eu ativo a minha fé hoje, eu ativo a minha esperança hoje, e eu confio que quando eu levantar amanhã, você vai estar lá, guiando cada passo, abrindo cada caminho e me levando exatamente onde eu preciso chegar. Em nome de Jesus, amém. Se você orou isso agora, eu quero que você entenda uma coisa antes de fechar esse vídeo. A sensação de que nada anda na sua vida nem sempre é verdade. Às vezes é, mas na maioria das vezes, a estagnação que você sente é superficial. Ela existe na camada que você consegue enxergar, mas Deus opera numa camada que você não tem acesso ainda. Pensa assim, quando você planta uma semente, nos primeiros dias você olha para o chão e não vê nada, absolutamente nada. Mas debaixo da terra está acontecendo o processo mais complexo e mais importante de todo o ciclo. A raiz está se formando, a estrutura que vai sustentar tudo está sendo construída ali, no escuro, onde ninguém vê. E o fazendeiro que planta e fica cavando a semente todo dia para ver se está crescendo, não está sendo diligente, está destruindo o processo. Às vezes, Deus precisa que você pare de cavar, que regueie com oração, mas confie no processo. Isso não significa que você não vai agir, vai. Deus ainda vai te pedir passos de fé, decisões corajosas, movimentos práticos, mas a base de tudo precisa ser confiança, não desespero. A sua vida não está parada, está sendo preparada. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Se esse vídeo tocou você, deixe o like e inscreva no canal, porque tem muito mais oração e palavra forte vindo por aí.